eu sou o profeta de Deus, o Anderson Silva. Quero deixar uma palavra profética do nosso Yeshua HaMashiach quando veio para Israel, mas os judeus não o receberam, o julgaram, o crucificaram. Preferiram soltarem a Barrabás e crucificarem o rei dos judeus. Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 24, versículo de número 9, ele deixou uma palavra profética que diz assim, e vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matar-se-ão. São Mateus capítulo 24, versículo 9. Essa palavra dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu sou cristão, seguidor de Cristo, porque a palavra cristianismo, no seu original, significa seguidores de Cristo. Eu sou cristão, pastor e profeta, o Anderson Silva. Deus tem me usado no YouTube, nesta mensagem salvífica, nessa mensagem cristocêntrica. Em São Mateus 24, 9, e vos hão de entregar para serdes atormentados. E também relata que sereis entregues aos tribunais. Por quê? Porque os cristãos seriam odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Porque Jesus, ele foi odiado. Até mesmo da sua terra natal, ele foi expulso e quase apredejado. Porque Jesus, ele teve de se retirar para não morrer antes da hora. Porque Jesus Cristo falou, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores. E teve uma hora que o Senhor Jesus também disse, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores e o crucificarão. Então ainda não era a hora do Filho do Homem ser crucificado, mas era a hora dele ser entregue na mão dos pecadores. Por isso que lá na sua terra natal, quando os homens quiseram o apedrejar, ele teve de se retirar. Porque Jesus, ele nasceu em Belém e se criou em Nazaré. Por isso que aderiu o sobrenome dele, Jesus Cristo de Nazaré, porque ele foi criado em Nazaré, mas a sua terra natal, ela é em Belém. Veja bem, São Mateus 24, versículo de número 9, sereis entregues aos tribunais. E essa profecia em alguns países já está cumprida. Essa palavra profética extraída da boca do Yeshua HaMashiach já se cumpriu em alguns países, muitos cristãos, como na Europa. Muitos cristãos perseguidos, porque na Rede Globo, no Fantástico, no jornalismo da Rede Globo já passou. E em vez, enquanto passa, cristãos perseguidos, cristãos julgados à morte, como aquela muçulmana que aceitou a Jesus Cristo, largou essa seita e foi julgada naquele país e morta, porque muitos cristãos têm sido mortos, porque Jesus falou, sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Então eu, profeta, o Anderson Silva,
vos deixo esta palavra, em nome de Jesus, porque sereis odiados, sereis entregues aos tribunais. Por que o cristão vai ser entregue aos tribunais? Por causa de duas práticas que Deus não tem se agradado. E nós cristãos, nós não podemos aceitar a prática do homossexualismo e a prática do lesbianismo, porque Deus fez macho e fêmea. E nós cristãos não podemos aceitar essa prática. E é por esta causa que nós seremos entregues aos tribunais. E lá fora, porque eu sou brasileiro, e fora do Brasil muitos cristãos estão morrendo por não aceitarem essa prática. Apocalipse capítulo 22, 15. Os cristãos, nós cristãos pregamos. Apocalipse 22, 15, que ficarão de fora do reino de Deus os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que se prostituem e os assassinos. Principalmente os que se prostituem. São essas pessoas a qual Deus criou o casamento, mas elas estão aderindo a essas práticas. A prática do homossexualismo e do lesbianismo. E Deus não está se agradando. Eles têm provocado a ira de Deus. Por isso que Deus ele está irado. Quando eu falo de Deus, eu estou falando do Criador dos céus e da terra. Por isso que no Japão, Deus mandou aquele maremoto que os arqueólogos, os cientistas, os estudiosos deram o nome de tsunami. Deus está mandando tsunami, maremotos e terremotos, e essa chuva de vento, de tornado e de granizo, porque Deus, na verdade, ele está irado. E muitas pessoas não querem se converter. O evangelho está sendo pregado, mas a maioria são rebeldes, não querem dar ouvido ao evangelho. A ira de Deus virá sobre vós. Eu, profeta de Deus, o Anderson Silva, vos deixo esta palavra em nome de Jesus.